Olá, amigos, conterrâneos, camaradas, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar dessa leitura nacional que eu fiz por último, Uma Família Feliz, do Rafael Montes. É a segunda leitura que eu faço dele, a primeira foi Jantar Secreto, que até o momento é a minha preferida, ele é muito bem escrito, muito bom. Esse daqui é muito legal também, muito envolvente, é um nota 3, porque ele deixa algumas coisas em aberto, mas é uma leitura muito boa, tem uma adaptação de filme com a Grazi Massafera e o Reinaldo Giannichini, né? E a diferença de você ler um livro nacional é que você consegue se ambientar melhor no ambiente ali da história, né? Embora os livros do Rafael Montes sejam passados no Rio de Janeiro, você consegue imaginar melhor e saber, né, o que acontece ali, como que é cada coisa, cenas e tudo mais, se ambientar melhor. A história se passa numa parte rica do Rio de Janeiro, né? Acredito que seja na Zona Sul. E é de uma família, a Eva, o Vicente e as gêmeas Ângela e Sara. E depois vem o bebezinho Lucas. Vicente é pai das duas gêmeas, enquanto a Eva o conheceu em um momento X, eles começaram a se relacionar e rapidamente já foram morar juntos, já consolidaram ali um relacionamento. E aí, em pouquíssimo tempo, as meninas já consideravam ela como mãe, o que eu acho bizarro, porque crianças de 6 anos lembram da mãe, entendeu? Mas enfim, é ficção, então tudo pode acontecer na ficção. E aí, aparentemente, a Eva vive uma vida perfeita. Ela acorda, faz a sua mesa posta de café da manhã, vai malhar, vai trabalhar ali nos seus bebês reborn, enquanto o Vicente tá lá no escritório de advocacia tentando ser um sênior em vez de um júnior. E ele que é o dono do apartamento, ele que tem dinheiro, ele que é o provedor ali da casa. E aí, uma coisa muito estranha que acontece é que a Eva começou a se relacionar com o Vicente e automaticamente virou ali a madrasta das meninas. E a mãe delas faleceu. Porém, ninguém fala dessa morte, ninguém fala dessa mulher, esse assunto é proibido, entendeu? É tipo falar do Voldemort, não podemos citar seu nome, e ninguém fala sobre isso. E aí ela acha isso muito estranho, mas prefere respeitar o espaço porque ela também não gosta de falar do passado dela com a mãe dela, que era uma pessoa extremamente problemática. E aí a história vai acontecendo e ela tem uma vida feliz, uma vida perfeita, como ela cita várias e várias vezes no livro. Porém, ela é engravida, ela acaba engravidando. E aí o Vicente fica extremamente animado porque ele quer muito ter um filho. Porém, ela já começa a ficar receosa ali, ter uma crise, uma depressão, antes mesmo de continuar com a gestação. E aí ela engravida, acaba descobrindo que é realmente um menino e tudo mais. Só que ela percebe que ela não gosta tanto de crianças assim quanto ela achava que gostava. Ela gosta e ama as meninas, mas talvez ela não tenha esse dom de ser mãe, né? Ela não sonhou com isso a vida inteira. E aí a história vai acontecendo e a maternidade vai caindo sobre as costas dela e ela vai ficando extremamente sobrecarregada. Então, é correr com as meninas pra escola, é cuidar da gravidez que não é fácil, é cuidar da casa, é cuidar de tudo. E aí, como eles são ricos, mas não são tão ricos quanto as pessoas do mesmo condomínio deles, eles pagam uma diarista ali de 3 vezes por semana e é isso. Se contente com isso. Porém, quando a casa recebe mais gente, mesmo que seja um bebê, a demanda começa a ficar maior. E a Eva sempre muito sobrecarregada. E aí ela até pega uma encomenda no começo da gestação de um bebezinho reborn, mas ela não consegue finalizar. E além de não conseguir finalizar, ela fica mentindo pra moça que encomendou, sempre jogando pra frente, inventando alguma desculpa. Aí o bebezinho nasce, o Luquinhas, né? Eles finalmente têm. Né, dão a luz ao bebê, e o bebê é extremamente chorão. Tem uma hora que você fica doidão nessa história, que você escuta o choro do bebê, de tanto que ela reclama do choro do bebê. E aí ela vai no médico, ela tenta entender o que tá acontecendo, e o médico fala, olha, os bebês sentem, né, a tensão da mãe. Se você tá tensa, provavelmente seu bebê está sentindo isso. E ele é muito chorão, ele passa metade... Eu acho que isso aqui, ó, do livro é o bebê chorando. Aí o resto é história. E aí, o que que acontece? Ela não entende o que que tá acontecendo e está extremamente exausta. E ela tem uns apagões, então ela cochila e não lembra mais o que aconteceu, não sabe o que que houve. E aí ela, um belo dia, ela vai pro ateliê, leva o bebê pro ateliê e acaba cochilando. E aí dá um apagão nela e ela só acorda no outro dia na cama dela com o bebezinho no berço. Ela tem a babá eletrônica e não consegue ver nada pela babá eletrônica, porque ela está quebrada. Não tava funcionando, então ela não sabe o que aconteceu. E aí o bebê começa a chorar, 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 o Vicente vai ver o que tá acontecendo, e quando o Vicente levanta a camisetinha dele, ele está com um hematoma gigantesco na barriga. E aí começa uma investigação de quem fez isso. Ela até vai confrontar a diarista tem um surto lá, elas começam a discutir, ela pede as contas, mas ainda assim eles não sabem o que que aconteceu. Continua nesse processo até que um belo dia a história continua e ela começa a notar algumas coisas estranhas das gêmeas com relação ao desenho da escola, com relação a algumas coisas assim que uma das gêmeas não considera ela como mãe, sendo que ela sempre achou que era considerada como mãe, porque as meninas sempre foram boazinhas com ela, sempre chamaram ela de mãe e tudo mais. E aí, um belo dia, o Vicente promete que vai levar elas na piscina, que vão ter um dia divertido, e elas não querem ir de jeito nenhum, começa a chorar, não quer mostrar, não quer tirar a roupa pra colocar o biquíni, não quer fazer nada. E assim, uma coisa, um adendo que eu quero fazer a essa história, que eu acho bizarra, eu achei bizarro nessa história, é a insistência do Vicente de tomar banho com as meninas. Elas têm 6, até o final do livro elas têm 10 anos. E aí, gente, ele fica tomando banho com ela o tempo inteiro, com elas, né? Gente, não faz sentido.
Mas enfim. E aí ele vai tirar a roupinha delas pra colocar o biquíni e elas estão espancadas, extremamente machucadas. E aí ele fica, meu Deus, o que aconteceu? Tira a foto delas pra confrontar a escola, pra saber se isso não aconteceu na escola, alguma criança, algum professor, algum instrutor, a inspetora, enfim. E manda pra diretora. E aí a diretora conversa com as meninas, fala que não aconteceu lá, enfim. E pede pras meninas ir conversar com a psicóloga da escola. No que as meninas vão conversar com a psicóloga, as meninas falam que foi a Eva. E aí começa o caos. Que aí o Vicente manda a Eva embora, não quer ela mais perto das meninas, começa a dar sedativo pra Eva, porque pra ela se acalmar, que não sei o quê. E aí ele tenta fazer um tratamento ali com ela, dando sedativo pra ela, e ela vai ficando, tipo, tendo mais e mais apagão, até que um belo dia as fotos são vazadas pra todo mundo do condomínio, da escola. E aí todo mundo começa a perseguir ela, que ela é uma assassina, que ela é agressora de crianças, que ela faz um absurdo com as crianças, que as crianças não merecem isso. E aí ela vai se isolar pra casa da mãe dela. Né, o Vicente pede pra ela ir pra lá. E nisso que ela tá lá, ela começa a ficar doida. Tanto que você começa a ficar maluco junto com ela pra saber se. Porque ela começa a duvidar de si mesma, duvidar de todo mundo que tá em volta dela. E começa a investigar. E nisso que ela começa a investigar, ela começa a ir atrás do Vicente. Ela começa, não, é muito estranho ele querer tomar banho com as meninas, provavelmente ele molesta elas, ele assedia elas, ele não sei o quê. E aí começa a desconfiar muito dele, começa a reunir prova e tudo mais. E ir atrás disso. Só que ninguém mais fala com ela do condomínio. A única amiga que ela tinha no condomínio não quer nem mais saber dela, né? Porque não confia mais nela, não acredita mais nela. E aí ela passa aí um bom tempo tentando investigar o que acontece. E aí, e aí passa o tempo, tem um carro que tá perseguindo ela, tá sendo girado de morte. E esse carro tem uma moça muito estranha. Uma moça loira muito estranha nesse carro. E ela não sabe quem é. E aí ela, como ela tá com muito medo, porque ela está sendo jurada de morte, ela fica desesperada, porque ela não sabe o que tá acontecendo. E aí, como ela não falava sobre o passado dela, pra respeitar também o passado do Vicente, o que acontece? Ela também era espancada pela mãe dela, ela também sofreu muito. E, de alguma forma, isso vazou pra todo mundo. E no que vazou, as pessoas começaram a usar isso contra ela. Então, você sofreu quando você era criança, então você tá fazendo a mesma coisa com seus filhos, porque não sei o quê. E começou a caçar ela incessantemente. E aí, no final do livro, ela tá ali dedicada a falar que foi o Vicente, que o Vicente é um psicopata, um Jack. E tem um plot twist que não é o Vicente. E aí, quando ela descobre, ela tenta salvar a única pessoa que importa pra ela, né? Mas, gente, uma coisa que eu percebi da escrita do Rafael Montes é que ele sempre deixa pro finalzinho. Você só vai descobrir o que aconteceu no finalzinho. Pelo menos eu fui enganada, não descobri quem era. E, embora tenha sido uma leitura envolvente, você fica ali meio doido que nem ela, você começa a desconfiar, aí você não sabe o que tá acontecendo. E aí você começa a ficar meio neurótico, meio maluco, igual a Eva. Tem muita ponta solta. Tipo assim, tem muita coisa que não tem explicação. E aí você fica, tá, mas por que que você colocou isso? Se você não explicar o porquê que você colocou isso. Mas, de qualquer forma, é um suspense muito bom, muito envolvente, muito legal. Por ser ambientado no Rio de Janeiro, fica mais fácil ainda de você visualizar as coisas. E a Eva, passa por muita coisa. Tem bastante gatilho. Então, tem gatilho de abuso, né, de tentativa de abuso. Tem gatilho de pais que batem nos filhos, que maltratam os filhos, de criança machucada. Tem alguns gatilhos aí. Então, se você é sensível, não recomendo que você leia. Não recomendo. É uma leitura mais de 18, não recomendo. Mas, de qualquer forma, é um livro muito bom, eu indico. É um 3 estrelas por conta dessas pontas soltas. Se porventura alguém tiver lido, quiser conversar sobre, estou super aberta pra saber a opinião de vocês. E o que vocês acham das pontas soltas que ficaram em aberto. Porque ele meio que não é respondido. O Rafael foi por um caminho e parecia que ele queria ir pelo outro e voltou pra trás. Então, fica meio confuso, mas é uma leitura muito boa, muito rápida. Ele só tem 347 páginas, então é super rápida. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Ele já começa no capítulo 30, então ele começa pelo último capítulo, que é chocante. É ela cavando uma cova. E aí volta pro capítulo 1. E aí, então, isso te deixa ali, ó, sedento por saber o que é a história depois desse primeiro capítulo, que é, assim, impactante. Então, eu recomendo a leitura pra quem, né, não tem esse problema de ficar prestando atenção em detalhe, querer as pontas sempre, os pingos nos is. É uma leitura que eu recomendo. E é isso. Quem já leu, por favor, me conte o que achou. Vamos conversar sobre as pontas soltas. E quem não leu e quiser ler, fazer uma leitura nacional, eu indico bastante Rafael Montes, embora Morte Súbita, embora Jantar Secreto seja um pouco melhor do que ele, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Dá um like, comenta, compartilha. Enfim, um beijo.